Meus amigos, tal como fez a Polônia essa semana em visitar os Estados Unidos, está lá desde ontem, o ministro da Defesa de Portugal, João Gomes Cravinho. Está visitando o Pentágono, especialmente. Ele foi recebido pelo secretário interino Patrick Shanahan, que falou sobre o encontro. Ele disse que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está apoiando os esforços do secretário de Estado Mike Pompeo e de John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional, para criar um consenso, para forjar um consenso de nações em relação ao Irã. Abre aspas. Um dos nossos papéis é estabelecer as condições para a diplomacia, disse Shanahan. Parte disso é o esforço para obter informações sobre os incidentes no Golfo. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, General Joe Dunford, está em contato próximo com o General Frank McKenzie, comandante do Comando Central dos Estados Unidos, para garantir que o comando tenha os recursos e o apoio necessários para conduzir sua missão, disse o secretário Shanahan. Os incidentes no Golfo de Omã envolvem navios da Noruega, do Japão, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. Cerca de 15% do petróleo mundial flui pelo Estreito de Hormuz. Por definição, esta é uma preocupação internacional. Obviamente, continua Shanahan, precisamos fazer planos de contingência se a situação se deteriorar. Também precisamos ampliar o apoio a esse incidente de segurança internacional. Pois bem, a matéria que eu estou lendo saiu há pouco no Departamento de Estado, ou melhor, no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e dá destaque à visita do ministro da Defesa de Portugal ao Pentágono. A matéria diz que a reunião faz parte da revisão semestral de relação Portugal-Estados Unidos. A cooperação em defesa é um dos assuntos discutidos nesta revisão, assim como a cooperação bilateral e multinacional. Os dois homens, que representam Estados Unidos e Portugal, também discutirão a coalizão para derrotar o Estado Islâmico. Agora a matéria dá o seguinte destaque. Portugal é um dos aliados mais antigos dos Estados Unidos e é membro fundador da OTAN. As forças dos Estados Unidos estão sediadas no campo de Lajes, nos Açores, um importante centro de logística no meio do Atlântico. A base também fornece suporte de aviões, comunicações e serviços meteorológicos. Os Açores são um símbolo do que podemos fazer juntos no futuro, à medida que reinventarmos e adaptarmos a base, disse Cravinho no início da reunião do Pentágono. A matéria termina dizendo o seguinte: segundo o Banco Mundial, Portugal gasta hoje cerca de 1,7% do produto interno bruto em defesa, ou seja, com a OTAN. A nação está a caminho de atingir a meta da OTAN, que é de 2% do PIB até 2024. Os portugueses também estão ativos em operações apoiando quase todos os esforços de manutenção de paz dos Estados Unidos, da OTAN, em conformidade com a ONU desde 1989. Portugal tem militares enviados para o Iraque e Afeganistão. Eles também estão envolvidos em exercícios e operações no Mediterrâneo e nas repúblicas bálticas, como também na África. Bem, o que esta matéria nos quer dizer? Precisamos, para compreendê-la melhor, claro, lembrar do que está acontecendo no Golfo Pérsico, mas, fundamentalmente, da visita que a Polônia acabou de fazer aos Estados Unidos. O que foi fazer a Polônia nos Estados Unidos? Estreitar laços de amizade e pedir aos Estados Unidos maior presença no território polonês. Ou seja,
oferecer a Polônia como uma grande base para os Estados Unidos. É mais ou menos, para não dizer exatamente isso, a visita, o que representa a visita de Cravinhos à América. Portugal quer também ser uma grande base americana. Por quê? Porque as coisas estão definidas. Aquelas velhas alianças, chamadas as alianças do Ocidente ou Aliança pela Democracia, essa já está bastante suspeita, ou melhor, já está muito furada. Estados Unidos sabe que não podem contar hoje com Alemanha e França, nem com Bélgica, nem com Suécia. Os Estados Unidos precisam de uma nova Europa, e essa nova Europa está se abrindo na Polônia, na Hungria e no abençoado Portugal, na abençoada Portugal, terra de Nossa Senhora. Porque foi lá que Nossa Senhora disse: Portugal não perderá o dogma da fé, Portugal se manterá cristã até o fim. E nós estamos vendo o quê? Uma Europa que dá as costas para Cristo. Mas Polônia, Hungria, Portugal, abençoado Portugal, esses estão se mantendo firmes e, por tal motivo, por tal razão, estão aliando-se com quem pode, por um bom tempo ainda, queira Deus, defender a cristandade do que está sendo planejado por aí. Com colaboração, inclusive, do falso profeta que está lá na cadeira de Pedro. Mas é isso, meus amigos. Bem-vinda Portugal, bem-vindo Portugal a esta nova aliança cristã ocidental, judaico-cristã, formada por Donald Trump e seus amigos. Japão, Coreia do Sul, Israel, enfim, Índia está entrando também na aliança, Portugal, Polônia, Hungria, Brasil. Trump está lutando contra tudo e todos, globalistas, Islã, russos, ou melhor, comunistas, China, Coreia do Norte, Irã, quem sabe amanhã depois Turquia, o que não é certo ainda, mas tem muita gente boa do seu lado. Portugal que o diga. Eu tenho falado bastante da Polônia, mas é preciso fazer justiça. Portugal também está nessa. A matéria termina dizendo o seguinte: é preciso amarrar laços com países que de fato são amigos dos americanos, dos Estados Unidos. E Portugal pois é preciso lembrar que 1,5 milhão de americanos hoje são descendentes de portugueses. É isso aí, amigos. Até depois. I know we have some important work to do in Brussels at the end of this month as we talk about technology, the evolving threats to Europe, and our need to evolve our readiness and our capability. We do have indeed a number of common challenges. The most important for us, I think, is to continue this close dialogue that we have with the United States so that we can find the best way to work together on issues such as defeating Daesh or indeed meeting the numerous challenges that we're facing in Atlantic, other parts of the world. So I'm very much looking forward to this opportunity.